É isso que Ele nos chamou. Ele confiou em nós para nós pregarmos esta palavra, agradando ou não aos homens, né? Agradando ou não as leis que esses homens fizerem por aí. A igreja começou debaixo de perseguição e muito provavelmente vai terminar debaixo de perseguição também. Então, vamos à luta, vamos pregar a palavra de Deus. Os homens gostando ou não, nós diremos a verdade, pregaremos a palavra de Deus. Paulo, 1 Tessalonicenses 2,2, ele diz lá: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus no meio de grande combate. Então Paulo passava por tanta coisa, arriscava a vida direto, apanhava, era preso, mas continuava pregando o Evangelho. Então nosso comentarista, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, resumiu assim a lição número 13, confiando firmemente em Deus. A palavra-chave, então, aí é confiança. O que é confiança? Disposição espiritual pelo qual o crente entrega-se sem reservas aos cuidados de Deus, convictos de que tudo está em suas mãos. Então a definição aí é essa: confiança em Deus é a disposição espiritual de entregar-se sem quaisquer reservas aos seus cuidados, sabendo que Ele tudo fará para que em nossa vida sua glória seja plenamente exaltada. Então veja bem que entregar, confiar, ter aquela disposição espiritual, estar sempre pronto a se entregar a Deus para o que der e vier, né? Então, também aí dentro dessa parte de definição, aí fala que a confiança em Deus como disciplina teológica, nós podemos ver principalmente no livro de Salmos, né? É uma teologia que é espiritual ou devocional. Então essa confiança em Deus é uma teologia tanto espiritual como uma teologia devocional. Nós confiamos em Deus. Isso é devocional? Todos os dias nós temos que fazer isso. Confiarmos em Deus. Nós vamos orar? Não adianta nada orar se você não confia que Deus está ouvindo e que Deus vai responder. Então precisa de fé, né? Então nessa teologia, nesse estudo de Deus, nesse meditar sobre Deus, está implícito aí que nós confiamos firmemente em Deus. Em nossas orações, então nós devemos confiar que Deus está ouvindo e que Deus vai atender. Já pensou? Que coisa mais tola a pessoa passar a vida inteira orando sem acreditar que Deus está ouvindo? Sem acreditar que Deus vai atender suas orações? Apenas orar por orar? Apenas repetir palavras que aprendeu? Que coisa mais tola! Mas não, orar é conversar com Deus, é crer que Deus está te ouvindo e que Deus vai responder as suas orações. Depois, na parte 2, tem a base da confiança em Deus. Então, a soberania de Deus. Nada ocorre sem a expressa permissão de Deus. Veja Daniel 4, 34 a 37. Então, nada acontece. Tudo o que acontece na terra tem a permissão de Deus. Deus tem um plano naquilo. E Ele vai encaixar você no seu plano e vai cuidar de você dentro desse plano. Então, existe dentro do plano de Deus ali o seu caminho a seguir. Por que é que muitas vezes não dá certo? Por que é que as pessoas passam tanto aperto, tanta coisa? Porque não segue o plano de Deus, não vive em comunhão com Deus, acaba saindo do plano de Deus. E aí acontece coisa errada, né? Então devemos confiar firmemente em Deus e seguirmos. Perguntarmos sempre: Deus, qual é a sua vontade para mim? Eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Então a sabedoria de Deus, atributo por intermédio do qual o Ser Supremo sustenta todas as coisas. Então Deus é sábio, todo sábio, né? E Ele então sustenta todas as coisas de acordo com a sua vontade. O poder de Deus. Olha, o poder de Deus, nada é impossível para Deus. Ele pode qualquer coisa que Ele quiser. Depois a provisão de Deus. Deus tudo
provisiona, objetivando a execução de seus planos em nossa vida. Então, a provisão de Deus, Deus é que provê. Você precisa de quê para fazer a obra de Deus? Disso, disso, tal. Deus vai prover isso. É o desejo de Deus que você faça. Então, espere que Ele vai prover, Ele vai te dar o que você necessita para fazer a sua obra aqui na terra. Agora, se você quer viver só para você, não quer fazer nada para Deus, aí fica difícil, né? Aí complica. Então, Ele quer estar em sua vida, mas você está fazendo aquilo que Ele colocou você na terra para fazer. O amor de Deus, todos os atos de Deus são atos de mais puro e elevado amor. Inclusive a sua justiça, o seu juízo. Muitas vezes Deus age com ira, com justiça, com juízo. Isso está provando o seu amor. Ele não pode dar àquele que está vivendo impiamente o mesmo que Ele vai dar àquele que está vivendo justamente. Né? Na terra nós olhamos, parece que Ele está dando mais para o ímpio. Isso é ilusão, porque depois nós vamos ver a diferença entre um e outro. Um vai ganhar a vida eterna com Deus, o outro vai ganhar a vida eterna sem Deus, no sofrimento, lago de fogo e enxofre. Né? Então, os exemplos aí de confiança em Deus, que o autor da nossa lição deu aí, Abraão, né? Cultivava a esperança em Deus. Você vê em Romanos 4,18, Hebreus 11 e 12. Deu o exemplo de Jó, né? Sua confiança em Deus continuava inabalável, acontecia tanta coisa, perdeu ali suas terras, casas, filhos, animais, tudo, e continuava com a sua fé inabalável a Deus, confiando que tudo Deus tinha dado, Deus tinha tomado e que Deus ia lhe dar em dobro, né? Ia lhe dar melhor do que ele tinha antes. E ele sempre confiando em Deus e louvando a Deus e engrandecendo o nome de Deus. Paulo possuía aí uma confiança singular em Deus. Ele confiava firmemente em Deus, arriscava a sua vida o tempo todo, ele entregou totalmente a sua vida nas mãos de Deus, se entregou para fazer a obra de Deus, confiando firmemente em Deus, no resultado dessa confiança. Todo o tempo ele estava convicto, certo de que ele alcançaria a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a vida eterna com Deus, e estaria na presença de Deus para sempre. Todo o tempo confiando nisso. Então, não importava o que acontecesse ao seu corpo, o que importava é que ele estaria para sempre com o Senhor. Depois, na última parte, aí, na parte 4, como exercer a nossa confiança em Deus. Primeiro, então, vivendo pela fé, que diz a palavra de Deus em Abacuque 2,4, né? Mas o justo viverá pela fé. Então, nós vivemos pelo que nós acreditamos. Passamos por todas as situações que vêm, mas passamos com Deus, confiando em Deus. Então vivemos pela fé. Nós não estamos vendo Deus, não estamos vendo a vida eterna lá com Deus no céu, como é que é. Não estamos vendo lá como é que vai ser. Mas nós confiamos nisso. Isso é fé. Fé é confiar naquilo que não vê, acreditar naquilo que não vê. Vivendo sem ansiedade. Então viver tranquilo e sossegado. Filipenses 4,6. Então não estejais ansiosos por coisa alguma. Não fique preocupado. Vive tranquilo. Acredite que o Senhor vai providenciar tudo para nós. Vivendo em oração. Então, a Bíblia aconselha a orar e sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Todo o tempo orando. Senhor, eu vou viajar. O que o senhor acha? Eu devo viajar ou não? Senhor, eu vou comprar ali um terreno. O senhor acha? Eu devo ou não? Senhor, eu quero vender tal coisa. O que o senhor acha? Eu devo ou não? Tudo. Consulte a Deus. Fale com Deus. Converse com Deus. Tudo que for fazer. Ore todo o tempo. Interceda pelos seus filhos, pela sua família. Interceda pelo seu patrão, pelos funcionários onde você trabalha, ou pela sua empresa, o tempo todo. Vai intercedendo, vai orando, todo o tempo ore todo o tempo, é bom orar. Converse com Deus, seja amigo íntimo do Espírito Santo, converse sempre com Ele. Vivendo o que? A Bíblia Sagrada, não cesse de falar desse livro da lei e serás bem sucedido. Então vivendo a Bíblia, lendo sempre a Bíblia, meditando na Bíblia,
aprendendo com a palavra de Deus e praticando isso no dia a dia. Então confia no Senhor. Será que você está realmente confiando inteiramente a Deus? A sua vida, seu futuro? Então confie firmemente em Deus. Essa é a nossa lição então de hoje. Então lembrando aí, um resumo, que a confiança em Deus é a disposição espiritual pelo qual o crente entrega-se sem reservas aos cuidados de Deus. As bases da confiança do crente no Senhor são soberania de Deus, sabedoria de Deus, o poder de Deus, a provisão de Deus, o amor de Deus. Na Escritura encontramos diversos exemplos